Você já ouviu falar em medicina quântica? Saiba que ela pode ser a cura para muitas doenças. Para saber mais sobre o assunto, convidamos o Dr. Francisco Viana, um dos únicos especialistas no Brasil em terapia por informação biofísica. Doutor, olá. Olá. Em primeiro lugar, o que é isso? Informação por teoria biofísica. Terapia. Por informação Tá, biofísica. Já comecei. Isso nós chamamos de medicina toda. quântica. Né? Nós trabalhamos praticamente vendo o ser humano não somente com a parte material, mas também visualizando os processos energéticos que ocorrem no ser humano. Por exemplo, você está num avião, você começa a raspar o pé naquele piso do avião. Isso carrega você com uma energia chamada eletrostática. A hora que você põe a mão a alguém, leva um choque. Este é um fenômeno biofísico. Isto é, não é da química, mas sim relacionado à física. Portanto, a nossa terapia, a medicina quântica, ou terapia por informação biofísica, trabalha vendo as possibilidades de se fazer um diagnóstico através da física, da biofísica, e de fazer tratamentos sem o uso de substâncias químicas, isto é, utilizando campos eletromagnéticos. Agora, é um tratamento novo? O que diferencia a medicina convencional, a não ser os remédios, que a gente já conversou aqui, da medicina quântica? A medicina quântica tem uma visão muito mais ampla sobre o processo do ser humano, da doença e da saúde, e verifica que hoje em dia o paciente ele é um paciente de múltiplos médicos. Ele vai no oftalmologista, ele vai, se é uma senhora, no ginecologista vai para o ortopedista, do ortopedista, como a gente diz, sai do médico da vista e não se invista. Na realidade, a medicina quântica vê o ser humano como um todo, procura trabalhar numa especialidade única que abarca desde a parte emocional, psíquica, energética, até a parte física, inclusive de doenças graves. Então, o que nós queremos na realidade é diminuir cada vez mais e, se possível, não utilizar o mínimo possível de medicamentos que lesam o organismo, ou seja, a medicina química. Por isso, nós usamos a física, os campos eletromagnéticos, para estimular a cura do organismo. Agora, como é que é feito o diagnóstico de doenças? Nós diagnosticamos doenças e doentes. Na realidade, nós diagnosticamos a pessoa como um todo e dentro dessa pessoa existem processos que nós chamamos processos de desregulação. Isto é, vamos supor que o indivíduo tem um problema de tireoide, mas ainda não apareceu no exame. Não é uma doença propriamente dita, é uma disfunção. Então nós, através de métodos biofísicos, nós temos vários equipamentos que detectam isso, com eletrodos na superfície da pele. Medimos aquele paciente, medimos a tireoide desse paciente e mesmo se ainda não aparecerem os dados bioquímicos, isto é, os exames complementares que dizem que vai haver uma doença, nós já podemos ver que aquela tireoide tem uma frequência alterada do que seria normal, esperado, por isso nós damos a classificação de um processo funcional da tireoide. Mas, por exemplo, se eu estou com um problema na tireoide, eu vou direto no ponto. Se eu estou com um problema no rim, eu tenho que colocar os eletrodos próximos do rim? Não, nós podemos ler através de pontos da superfície da pele, né, que são pontos reflexos que correspondem aos órgãos, ou medir frequência específica de cada órgão. O rim tem uma frequência específica, quando ele fica doente, inflamado, ele aumenta essa frequência, e quando ele fica em degeneração, ele cai essa frequência. Então, nessa diferença de frequência, que muda o aspecto que nós chamamos biofísico, que mais tarde vai acontecer a enfermidade em si mesma, nós podemos já anteriormente prevenir a saúde e ver no futuro o que espera para aquela pessoa. Hoje a gente está começando a ouvir falar mais sobre a medicina quântica, inclusive em pesquisas que a gente vê pela internet, que a gente adora fuçar um pouquinho, a gente chega a ver alguma coisa como a cromaterapia, a radiestesia, né, que a gente estava até conversando. Isso é uma cura quântica? Olha, na realidade, a medicina quântica é aquela medicina que é norteada pela física quântica. Existe uma confusão entre terapias vibracionais, porque tudo vibra no universo, no caso é a própria radiestesia como diagnóstico e terapia, com a visão da medicina quântica. A diferença que existe é que a medicina quântica é exercida por médico
e é chamada terapia por informação biofísica. Isto é, nós usamos a biofísica para dar diagnóstico e para efetuar a terapia. Na realidade, também é uma medicina vibracional, mas os parâmetros que norteiam a medicina quântica são parâmetros médicos. E no caso desses outros tratamentos? Esses outros tratamentos são terapias ditas complementares ou alternativas, que têm o seu valor, obviamente. Mas, nesse grande arbusto, né, nessa grande árvore da medicina quântica, aquela que nós fazemos é aquela que identifica, diagnostica e trata enfermidades em geral como uma terapia única ou complementar. Agora, a gente tem que estudar bastante para isso? Sim, na realidade nós fizemos o nosso exame de especialista na Alemanha, depois de 5 anos indo constantemente, visitando Freiburg e outras localidades, para que nós tivéssemos a parte biofísica ligada à medicina e a aplicação desta biofísica quântica nos tratamentos médicos. Existem outros especialistas aqui no Brasil? Infelizmente, por enquanto só tenho eu, cuja especialidade tirei na Alemanha, mas nós estamos realizando seminários em São Paulo, onde temos por volta de 20 médicos interessados. Eu acredito que já no ano que vem nós tenhamos esse número de colegas e virá talvez o nosso professor da Alemanha para fazer a prova a esses médicos. Não é? E como é que as pessoas estão vendo hoje a medicina quântica? Na realidade, a medicina quântica é uma resposta àquela sempre pergunta que a gente pode fazer, a reducionismo. Eu tenho isso por causa daquilo. Na medicina quântica, eu tenho isso porque dentro da minha vida, com aquilo, pude desenvolver. Isto é, a visão não é linear, é uma visão que aborda o ser humano na sua parte física e energética, aborda a vida e aborda a terapia de uma maneira muito mais ampla, muito mais abrangente. Ampla em que sentido, doutor? Tanto no sentido de considerar que o nosso corpo tem uma parte física que nós podemos ver, aliás, é física, e é físico quântico porque irradia fótons, que são pequenas faíscas de luz colorida. O nosso corpo é uma imagem fotônica, e também existe uma parte invisível, que é a parte energética, onde há uma regulação fina de todos os processos do organismo. Agora, em hipótese alguma, a gente pode falar de cura espiritual? A cura espiritual, na realidade, é um fato, existe, nós não podemos negar. Se alguém for pesquisar, inclusive o João de Deus, um grande curador espiritual, mas na medicina quântica, o espírito e a matéria vêm junto para nós. Isso chama-se informação. Por exemplo, se nós olharmos aqui nesse estúdio, né, nós temos diferentes coisas compostas do mesmo material, mas com outra forma, com outra informação. Então, o que é que nós fazemos? Nós sabemos que todo o organismo vibra, apresenta uma oscilação. Nós captamos essa oscilação na superfície da pele com eletrodos supersensíveis, e essa oscilação, ela pode ser a oscilação geral da pessoa, ou oscilação só de um órgão. Trabalhamos essa oscilação com aparelhos de biorressonância e devolvemos para a pessoa o seu próprio veneno ou a sua própria saúde. Isto é, nós confrontamos o organismo próprio com a própria vibração que ele produz, seja para a saúde ou, no caso, corrigir em casos de enfermidade. Na verdade, um equilíbrio. É um equilíbrio. O que nós buscamos é um equilíbrio tanto do plano energético até, se possível, o mais material possível. Agora, o senhor estava falando aí de colocação de eletrodos em pontos estratégicos, Sim. né? Nada de choque. Nada de choque. Não tem nada de choque. Inclusive, tanto a terapia como o diagnóstico é totalmente indolor, porque os eletrodos vão captar a informação. Como disse para você, um copo e um jarro, os dois são feitos de vidro. Uhum. O que muda é a informação. É a mão da pessoa que fez, é o local de origem, como foi feito, a ideia que está por trás, nós chamamos de informação. Então, antes de haver uma enfermidade, existe um campo informativo, nós podemos dizer um campo supramental, que já existe uma ideia dessa enfermidade. Isso está impregnado no que nós chamamos da informação. Isso nós podemos dizer que vem da 5ª e 6ª dimensão. Essa informação, uma vez tomando contato com a ressonância do próprio organismo, desencadeia fenômenos, tanto energéticos como no mundo material, da 4ª e 3ª dimensão. Isto é, na realidade a medicina quântica vê o ser humano composto de 2 partes integrantes, uma espiritual, não apreensível,
e a outra material, as duas atuando entre si em ressonância no mesmo momento. É por isso que tem tanta diferença ou diferenciação nos tratamentos, no tempo em que eles duram? Exatamente. Cada pessoa tem a sua necessidade e tem o seu tempo para se equilibrar. A grande maioria das pessoas sofrem de enfermidades crônicas. Por que são crônicas? Porque, infelizmente, através do conhecimento reducionista, puramente causa e efeito, não se aborda o indivíduo de uma forma holística, não se aborda a parte energética. Nós, tendo a oportunidade, através dos estudos de física quântica e da biofísica, abordar aquele outro lado energético também, junto com a enfermidade e suas manifestações, damos um passo mais adiante em compreender a origem da enfermidade, tanto na parte mental, emocional, energética e física também. Agora, não só doenças crônicas, né? Não só doenças crônicas. Por exemplo, pessoas que se sentem estressadas antes de aparecer a enfermidade, pessoas que estão sempre cansadas ou que tudo estressa. Nós podemos dizer que tem dois tipos de estresse. O estresse que vem de fora, por exemplo, um estresse pelo ruído, por ondas eletromagnéticas, como nós já falamos, e o estresse que vem de dentro. São aqueles programas de autossabotagem que nós fazemos para nós mesmos. Cabe a nós, terapeutas e médicos quânticos, identificarmos esses processos através da conversa e através das medições e de sentir o paciente e propor uma solução indo na raiz, como estamos falando de estresse, na origem do estresse. Agora, vamos supor que o estresse tenha desencadeado alguma outra doença, uma doença física realmente. A cura é em cima do estresse ou dessa doença que foi desencadeada com ele? Na realidade, a cura sempre visa a causa. Existem dois tipos de movimentos. O movimento psicossomático, aquele que vem da mente para o corpo, ou da energia para a matéria, e o movimento somatopsíquico, aquele que vem do corpo para a energia. Essas duas correntes trabalham em harmonia. Toda vez que existe uma desarmonia, tanto na parte psicossomática, causando enfermidade, como na parte somatopsíquica, aparece uma interferência. Então, nós vamos na causa desse distúrbio e não na consequência dele. Agora, no caso, a gente já vem conversando sobre isso há bastante tempo, né? Zero química, nada, nada, nenhum tipo de medicação, nenhum tipo de remédio. Às vezes, a pessoa toma anticonvulsivantes ou medicamentos para o coração. Nós, por sermos médicos, aí é a diferença entre o médico e o terapeuta, não retiramos essa medicação que o paciente vem tomando cronicamente. O que nós podemos é adaptar ele para uma vida melhor, para uma situação melhor e, se possível, de acordo com a sua evolução, ir em casos que vão se equilibrando, que vão tendo uma boa biorressonância, diminuindo a as doses dosagem dos dos remédios. Às vezes é possível retirar totalmente. Às vezes é possível conviver de forma complementar com uma melhor qualidade de vida. Doutor Francisco, eu mais uma vez estou impressionada com o assunto e agradeço a presença do senhor.